Você já imaginou abrir o aplicativo do seu banco e ver que entraram R$1.000 na sua conta todo mês, sem fazer hora extra, sem pegar trabalho no final de semana e sem precisar vender nada? Olha aí, só porque o quê? Você construiu um patrimônio que gera essa renda para você. Agora me responde uma coisa. Você acha que para isso acontecer, você precisa ter milhões de reais investidos? Ou será que esses primeiros R$1.000 por mês estão mais perto do que você imagina? Pois é, porque tem uma coisa, pessoal, que eu percebo quando o assunto é investimento. Muita gente quer começar, mas não sabe exatamente para onde está indo. A pessoa sabe que quer ter uma renda passiva, sabe que quer uma aposentadoria mais tranquila. Mas aí quando eu pergunto, mas vem cá, quanto você precisa ter investido para conseguir isso? Aí a pessoa trava, dá um Ctrl+Del ali. E é justamente isso que eu quero falar nesse vídeo, que você vai descobrir hoje. Quanto você precisa investir em fundos imobiliários para buscar uma renda de R$1.000 por mês. Só que tem um detalhe, presta atenção, que esse é um detalhe muito importante. Porque olha, dependendo do rendimento que você usar nessa conta que a gente vai fazer, o patrimônio necessário pode mudar bastante. Então não adianta pegar simplesmente o FI que mais pagou no último mês e fazer a conta. Calma, não é assim. Hoje eu vou mostrar uma forma mais realista da gente pensar nisso. E aí no final, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses R$1.000 em uma meta de verdade. Uma meta que você consegue olhar e falar, pô, beleza, agora eu sei para onde eu estou indo. Olha, se você ainda não me conhece, eu sou o Marcel. E depois de anos estudando educação financeira, pessoal, e ajudando centenas de pessoas a entender melhor o próprio dinheiro, eu percebi uma coisa. Muita gente não tem dificuldade porque não consegue investir. Tem dificuldade porque nunca definiu uma meta clara. E quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer investimento parece bom. Ou qualquer investimento parece ruim. Então hoje a gente vai fazer diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar pelo objetivo. Qual é o nosso objetivo hoje? R$1.000 por mês. E depois a gente vai descobrir o caminho. Combinado? Agora, pensa comigo. R$1.000 por mês parece muito dinheiro? Pois é. Para algumas pessoas sim. Tá legal? Para outras, talvez não. Mas olha lá o que esse dinheiro pode representar. Pensa nisso. Pode pagar o supermercado, pode pagar a conta de luz, de água, internet, pode ajudar na prestação de um carro, pode complementar o salário, pode fazer a diferença na sua aposentadoria. Ou então, simplesmente, pode dar aquele alívio para saber que existe mais uma renda entrando na conta. E aí que eu acho muito interessante, porque os primeiros R$1.000 de renda passiva podem não significar muito para você. Não é para você ficar rico, nada disso. Mas eles mostram uma coisa. Qual é? Que o seu dinheiro começou a trabalhar junto com você. E isso muda tudo, galera. Isso muda a cabeça. Porque depois que você consegue R$1.000, você começa a pensar, olha, eu acho que dá para chegar em 2.000. E depois? Será que dá para chegar em 3.000? E assim vai. E assim por diante. Só que antes da gente pensar nos próximos 1.000, a gente precisa descobrir quanto patrimônio é necessário para chegar nesse primeiro 1.000. E é aqui que eu quero saber uma coisa de você. Se hoje começasse a cair R$1.000 por mês na sua conta, o que você faria primeiro com esse dinheiro? Você pagaria alguma coisa? Você investiria ele de novo? Você ajudaria a sua família? Ou finalmente teria aquele dinheiro para fazer alguma coisa que hoje está sempre ficando para depois? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Quero saber o que esses R$1.000 significariam para você. E olha, galera, antes da gente continuar, deixa eu te contar uma coisa bem rápida. Você já reparou que quem toma as melhores decisões financeiras quase sempre teve acesso à informação certa antes dos outros? Verdade, pessoal, é que a falta de informação custa muito caro. E essa nossa missão aqui do R Plus é justamente ajudar você a elevar seu nível de consciência financeira. Por isso eu criei o que é a Central de Inteligência Financeira do R Plus. Ela é totalmente gratuita. Você faz um cadastro muito simples e passa a receber conteúdos, alertas, informações
que podem ajudar você a economizar dinheiro de verdade e aumentar a sua renda. E aí tomar decisões mais inteligentes para você ficar mais rico. Além disso, você também recebe convite para as nossas lives semanais e ainda pode ser escolhido para uma conversa individual comigo. Se isso faz sentido para você, é só clicar no link que está aqui na descrição. Agora sim, vamos voltar à nossa conta. Agora, pensa comigo e presta bastante atenção, porque aqui mora um erro que eu vejo muita gente cometendo quando começa a investir em fundos de investimentos imobiliários. A pessoa abre o aplicativo, olha os fundos e aí encontra um que está pagando dividendo bem alto. E ela pensa o quê? Opa, é esse. Pronto, vou ficar feliz da vida, vou ficar rico. Problema resolvido. Só que não é bem assim não, galera, tá? Porque investir olhando só para o maior rendimento é mais ou menos como escolher um carro porque ele está com o tanque cheio, entendeu? Você olha assim e pensa, olha que beleza, mas não sabe como está o motor, não sabe quanto ele vai consumir de combustível, não sabe se vai dar problema daqui a 3 meses. Então, com os fundos imobiliários, existe uma lógica bem parecida, tá, galera? Um fundo, ele pode distribuir mais em determinado período e menos em outro. Isso acontece por quê, Márcio? O rendimento não é uma promessa de que aquele mesmo valor vai cair na sua conta todo mês, não, para sempre. E esse é um ponto muito importante, porque tem gente que vê um fundo pagando, sei lá, 1% ao mês e já começa a fazer conta, né, como se aquilo fosse garantido eternamente. Ah, se eu tiver 100 mil, eu vou ganhar 1.000 todo mês. Calma, galera, vamos manter a calma. Não funciona desse jeito. O mercado, ele muda, ele varia, tá? E os dividendos podem o quê? Oscilar nessas mudanças. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários. Tem os chamados fundos de tijolo, que investem em imóveis, como shoppings, galpões, escritórios, e tem os fundos de papel, que investem principalmente em títulos ligados ao mercado imobiliário. Em alguns momentos, os fundos de papel podem apresentar rendimentos maiores. Em outros momentos, os fundos de tijolo podem se destacar. Depende do quê? Depende do cenário, galera. Depende dos juros, depende da economia e depende também da própria carteira do fundo. São ciclos. Por isso, o que é importante? Se você está pensando em construir uma renda para daqui a alguns anos, não dá para olhar só para o número que apareceu no aplicativo naquele mês. Tem que olhar um pouco mais longe. E é justamente aqui que muita gente se perde. Porque começa procurando o quê? Qual é o FII, qual é o fundo de investimento que paga mais? Quando talvez a pergunta mais importante seja, qual patrimônio eu preciso construir? Você percebeu a diferença? Uma pergunta faz você correr atrás do investimento que está pagando mais hoje. A outra pergunta faz você pensar no seu futuro. E olha, para quem está construindo patrimônio, eu acho que essa segunda pergunta faz muito mais sentido, né? Mas aí vem uma dúvida. Tá legal, Márcio? Se eu não posso simplesmente pegar o maior rendimento do mês, qual rendimento eu uso para fazer essa conta? Me fala. E é isso que a gente vai descobrir agora. Porque quando você coloca números diferentes nessa conta, você vai perceber que uma diferença aparentemente pequena no rendimento pode mudar bastante o patrimônio que você precisa construir. E aí, galera, a conversa começa a ficar realmente interessante. Agora vamos fazer uma conta bem simples. Pega lá o papel e a caneta e fica tranquilo. Não tem nenhuma fórmula maluca aqui. Tá legal? Nada de você precisar lembrar da matemática do colégio. A ideia aqui, pessoal, é só entender uma coisa. Se você quer receber R$1.000 por mês, o seu patrimônio precisa ser grande o suficiente para gerar esses R$1.000. Só isso. Tá legal? Agora a questão é, quanto você precisa ter investido? E aqui entra justamente aquele detalhe que eu falei antes. O rendimento que você considera na conta muda completamente o resultado. Vamos pegar alguns exemplos, tá legal? Imagina que em determinado cenário, a sua carteira de investimento consiga gerar em média algo próximo a 0,7% ao mês. Então pensa comigo, se você tivesse R$100.000 investidos, esse 0,7 daria aproximadamente R$700 por mês. E ainda faltariam o quê? 300 para a gente chegar nos nossos 1.000. Então, para chegar perto dessa renda, o patrimônio necessário ficaria em torno de 143 mil. Até aqui está tranquila a conta, né? Nenhum mistério, nada de ciência de foguete. Agora vamos mudar uma coisinha. Imagina que a média ali do rendimento dos seus investimentos seja 0,8%.
Diferença pouca, né? 0,7 para 0,8. Mas olha o que acontece, pessoal. Nesse cenário, para buscar os mesmos R$1.000 por mês, o patrimônio necessário ficaria perto de 125 mil. Olha a diferença. A gente mudou só 0,1 ponto percentual e o que aconteceu? O patrimônio necessário caiu quase 20 mil. Agora vamos para o outro lado. Espera aí. Vamos ser mais conservadores. Imagina uma média de 0,6% de rendimento. Nesse caso, para a gente buscar os mesmos R$1.000, você precisaria de algo em torno, próximo ali de 167 mil. Você percebeu? É por isso que eu tomo muito cuidado quando alguém fala assim, você precisa de exatamente tantos reais para chegar em R$1.000 por mês. Não é tão simples assim, pessoal. Porque o resultado depende do rendimento que você está considerando. E principalmente, esse rendimento ele não é garantido. Então esses números servem como referência, tá? Para você se planejar, não como uma promessa que você vai receber exatamente aquilo todos os meses. Isso é muito importante, tá, galera? Porque quando a gente fala de dinheiro, é melhor a gente trabalhar com uma expectativa realista do que fazer uma conta bonita ali no papel e depois descobrir que a realidade é outra. Mas, Márcio, e os dividendos? E agora vem uma parte que eu gosto muito, galera. Gosto muito, porque aqui você não está construindo esse patrimônio sozinho. Conforme a sua carteira cresce, os próprios investimentos começam a participar desse processo também. Vamos imaginar que você recebeu um dividendo, R$50. Pingou R$50 no mês. Cai até aquele aviso, né? É pouco, talvez. Mas se você investir esses R$50, eles podem comprar novas cotas. E essas cotas podem gerar novos dividendos. E aí você reinveste de novo. E de novo. E vai fazendo isso. É o famoso efeito bola de neve, como eu já falei. Só que tem uma coisa, pessoal, engraçada nessa bola de neve. Olha, no começo, ela é uma bolinha. E você olha e pensa, isso aqui não vai virar nada. É, meu amigo. Mas deixa rolar essa bola. Vai rolar. Com o tempo, ela começa o quê? A pegar força, né? E é justamente por isso que o tempo e consistência, galera, são tão importantes. Não é porque você investiu R$500 esse mês que no mês que vem vai estar rico. Não é isso não. Infelizmente não. Se fosse assim, galera, eu estaria gravando esse vídeo em uma ilha só minha. Mas olha, não é assim que funciona. O patrimônio vai sendo construído aos poucos. E é justamente essa repetição, essa consistência que faz toda a diferença lá na frente. Pois é, pessoal, agora a gente vai colocar isso na vida real. Que é muito fácil para mim eu chegar aqui e dizer, você precisa de 150 mil. É fácil, né? Agora, como é que junta 150 mil, Márcia? E aí, pessoal, que a nossa conversa vai ficar mais interessante. Mas a gente precisa de calma, tá? Você não precisa olhar de novo, como eu falei anteriormente, precisa olhar para esse número e dizer, cara, eu não vou conseguir. Porque você não precisa juntar esses 150 mil amanhã. Você precisa construir esse patrimônio ao longo do tempo. E aí entra, pessoal, uma coisa muito importante que eu sempre falo com o pessoal da nossa consultoria. O valor do seu aporte mensal. Vamos imaginar 3 pessoas. Uma consegue investir R$200 por mês, a outra consegue 500 e uma terceira que consegue investir 1.000. Obviamente, quem investe 1.000 por mês tem mais velocidade. Mas não significa que quem começa com 200 está perdendo tempo. Muito pelo contrário. Ela está começando. E começar, galera, é o que importa. Porque tem uma coisa que eu vejo acontecer direto. A pessoa fala, quando eu ganhar mais, eu começo a investir. Aí ganha mais. E aí o que acontece? Aparece outra despesa. Entendeu? O salário aumenta, mas o padrão de vida aumenta junto. Vai almoçar num restaurante melhor. E aquele investimento, continua ficando para depois. Só que o futuro não fica esperando, galera, a gente se organizar. É por isso que eu prefiro uma lógica diferente. Como é que eu faço? Começa com o que cabe hoje no teu orçamento. Depois o que acontece? Você melhora. Aumentou o salário? Aumenta o aporte. Entendeu? Quitou uma dívida. Uma parte daquele dinheiro pode virar um investimento, sim. Recebeu uma renda extra? Talvez uma parte daquela renda possa acelerar a sua meta. E é assim que o patrimônio começa a ganhar força. Tamo junto? Mas aí, agora segura. Por quê? Porque chegou a hora de responder a pergunta que provavelmente você está fazendo desde o início. Tá, Márcia, eu entendi que eu preciso de algo entre 125 a 150, 160 mil reais, dependendo do cenário. Mas quanto eu preciso investir por mês para chegar lá? Essa é a parte, pessoal, que eu acho mais interessante.
Porque aqui a gente sai do quanto eu preciso ter e começa a responder como eu chego lá, e você vai perceber uma coisa. Talvez o investimento perfeito seja bem menos importante do que você imagina. O que realmente começa a fazer diferença, pessoal, é quanto você consegue aportar, colocar todos os meses. E por quanto tempo você consegue manter isso. E aí que entra o que a gente chama de consistência. E é justamente isso que a gente vai colocar na ponta do lápis. Agora, pega o lápis e o papel lá. Agora, pessoal, olha como isso tudo que a gente está falando conversa diretamente com a sua aposentadoria. Quando você pensa assim, quanto eu preciso para me aposentar? A lógica é praticamente a mesma. Porque, primeiro você define a renda que você gostaria de ter. Depois você estima o patrimônio necessário. E aí começa a construir esse patrimônio. Então esses R$1.000 não precisam ser o quê? O seu destino final. Eles podem ser o primeiro degrau. É como subir uma escada, galera. Você não precisa pular do primeiro para o 10º degrau. Não dá. Você só precisa o quê? Subir o próximo. Primeiro, R$100 de renda. Depois, R$300 de renda. Depois, 500. Chegou no 1.000? Show! Ótimo! Mas aí o que você percebe? Agora você tem uma nova referência, né? E pode começar a buscar o quê? Os 2.000. E é assim, pessoal, que uma meta que parecia enorme vai ficando concreta. E olha, mais uma vez, galera, você não precisa encontrar um investimento perfeito, tá? Talvez você esteja pensando assim, então eu preciso, Márcio, encontrar o melhor fundo de investimento imobiliário do mercado para eu conseguir esses R$1.000. Não! Esse é justamente o tipo de pensamento que pode atrapalhar, cara, vai te atrapalhar. Porque quando você fica esperando encontrar o FI perfeito, o investimento perfeito, o momento perfeito, e enquanto isso, o dinheiro fica parado. Ou pior, você fica o quê? Pulando de investimento em investimento, né? Cada um que parece prometendo uma rentabilidade maior, e aí, adeus estratégia, adeus planejamento, adeus paz de espírito. Macaco que muito pula de galho em galho acaba caindo. E para quem está pensando na aposentadoria, eu prefiro uma abordagem muito mais simples, pessoal. Define uma meta, faça aporte, diversifique, reinvista os rendimentos, os dividendos e dê tempo para o patrimônio crescer. Parece meio sem graça? Talvez, mas é assim mesmo. Sabe o que é mais sem graça? É chegar aos 60 anos e descobrir, pessoal, que você passou décadas ali, esperando o momento certo para começar. Então vamos voltar para o nosso primeiro degrau, aqueles R$1.000. Você pode olhar para esse objetivo e pensar assim, olha, eu preciso de 125, ou então preciso de 143, ou ainda, eu vou trabalhar com uma margem mais conservadora e pensar que eu vou precisar de algo próximo de R$167.000. Tudo bem, mas eu também faria uma coisa diferente. Eu quebraria essa meta, tá? Vamos tornar em metas mais factíveis. Primeiro 10.000. Conseguir os 10.000, botar a meta para 30.000. E depois 50.000. E assim, por diante. Por quê, pessoal? Uma meta de 150.000 pode meio que assustar, pode ficar muito distante. Mas uma meta de 10.000 parece muito mais possível. E quando você chega nos 10.000, você pensa o quê? Nos 30. Chegou nos 30, agora olha para os 50. E assim vai, pessoal. Olha aí, você não precisa enxergar a escada inteira. Você só precisa enxergar o próximo degrau. Combinado? E olha, aqui está a parte mais importante desse vídeo. Quando você finalmente começa a receber seus primeiros R$1.000 por mês, não pensa assim, cheguei. Linha de chegada. Não, cara. Pensa assim, agora que eu comecei. Porque esses 1.000 podem ser apenas o primeiro degrau da sua independência financeira. Hoje são R$1.000. Amanhã, 2.000. Depois, 3. E com o passar dos anos, o que pode acontecer? Você pode construir várias fontes de renda. É por isso que eu gosto tanto dessa meta. Não porque R$1.000 vão te transformar num milionário, mas porque os primeiros R$1.000 mostram uma coisa muito mais importante, que é possível construir uma renda que não depende exclusivamente do seu trabalho. E para quem está pensando em aposentadoria, isso vale demais, pessoal. Porque olha, a aposentadoria tranquila não acontece de uma hora para outra, não. Ela é
construída aos poucos, igual uma construção de verdade, com planejamento, com aporte, com o tempo e com decisões melhores. Agora eu tenho uma última pergunta para você. Agora que você sabe que estamos falando de algo na faixa de aproximadamente 150 mil reais, um pouco mais, um pouco menos, eu quero saber uma coisa. Essa meta ficou mais próxima para você? Ou você olhou para esse número e pensou, Márcio, rapaz, vamos conversar sobre isso daqui a uns 10 anos. Olha, pode falar a verdade, tá, pessoal? Eu não vou julgar. Escreve aqui nos comentários para mim. E olha, se quiser, coloca também quanto você consegue investir por mês hoje. Fica com vergonha não. Ah, eu só consigo 50. Não, 200, 500, 1000. Coloca aqui. Talvez você esteja começando agora. E não tem problema nenhum, pessoal. Tá legal? O importante é saber qual é o seu ponto de partida. Olha, se esse vídeo te ajudou a enxergar os investimentos de uma maneira um pouco mais simples, segue o Aposentado Rico Plus. Aqui a ideia é justamente essa, pessoal. Conversar sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre aposentadoria, renda extra e construção de patrimônio, sem necessariamente transformar numa aula complicada, não. E se você conhece alguém que está pensando em aposentadoria, mas ainda acha que precisa ser milionário para começar a construir uma renda passiva, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser aquele seu amigo, aquele irmão ou até aquele cunhado chato que sempre fala assim, investimento é coisa para rico. Manda lá para ele. Quem sabe ele começa e aproveita também para deixar o seu like, tá legal? Parece uma coisa bem pequena, mas ajuda bastante o nosso canal a continuar levando esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E guarda uma coisa desse vídeo. R$1.000 por mês não são o fim da jornada, são o primeiro degrau. O mais importante não é descobrir um investimento mágico, nem encontrar aquele FI que vai pagar o melhor dividendo por mês. É definir uma meta, isso é importante. E começar com o que cabe no seu bolso e continuar construindo. Porque patrimônio, mais uma vez, não aparece de uma hora para outra. Ele é construído aporte por aporte, mês após mês, ano após ano. E olha, talvez daqui a alguns anos, aqueles primeiros R$1.000 que pareciam tão distantes, sejam justamente o dinheiro que paga uma conta importante da sua aposentadoria. E quando isso acontecer, você vai olhar lá para trás e pensar, ainda bem que eu comecei. Agora, clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque se o objetivo é construir uma aposentadoria mais tranquila, R$1.000 por mês podem ser só o começo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.